Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Ofereço minhas respeitosas reverências à Sua Divina Graça Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Conhecendo as energias de Krishna. Para Krishna, não há diferença entre a energia material e a energia espiritual. Para ele é indiferente. Às vezes, a eletricidade funciona para propósitos de refrigeração e às vezes funciona para propósito de calefação. Mas a energia que a central elétrica gera é a mesma. Analogamente, a energia de Krishna é sempre espiritual, mas atua de diferentes maneiras. Numa cidade, pode haver um departamento de saúde e um departamento de polícia. Aos olhos do governo, ambos são a mesma coisa, pois são partes subsidiárias do governo. Mas para o indivíduo, eles prestam serviços diferentes. A energia material pode estar funcionando de diferentes maneiras que talvez não sejam muito agradáveis para a entidade viva. Mas isto não significa que Krishna não gosta da energia material. Ela é tão importante quanto a energia espiritual, embora se ocupe em punir a alma condicionada, assim como o departamento de polícia se ocupa em punir criminosos. No Brahma Samhita, se confirma que a energia de Krishna é sempre espiritual, mas que atua de modos diferentes em diferentes campos de atividades. Em relação com Krishna, não há distinção entre as energias, mas para podermos compreender, discriminamos e dizemos que às vezes a energia funciona de modo material e às vezes de modo espiritual. Pensamos que a energia é quente ou fria, boa ou má, agradável ou desagradável, mas de fato a energia é a mesma. Krishna não pode distribuir energia inferior, porque ele não é inferior. Ele é sempre superior, espiritual, e de tal modo sua energia é sempre espiritual. Subhadra é a irmã de Krishna, e dela surge a encarnação de Durga, a personificação da energia material. Subhadra está no mundo espiritual e se relaciona eternamente com Krishna como sua energia. Mas quando Durga desenvolve suas atividades aqui no mundo material, não se deve considerá-la inferior. No Bhagavad Gita, como também no Brahma Samhita, se diz que Durga ou Maya atua sob a direção de Krishna, e então como se pode considerá-la inferior? Os criminosos podem pensar que o departamento de polícia é um departamento inferior do governo, mas os cidadãos que obedecem à lei não pensam assim. Ele simplesmente funciona de uma maneira peculiar. Analogamente, a energia material tende a agir para confundir a entidade viva que está sob a direção de Krishna. Nós somos as entidades vivas que se encontram dentro da energia material.
E estamos nesta posição porque desejamos dominar a natureza material. Krishna nos deu facilidade dizendo: muito bem, tentem, mas vocês não poderão ser bem-sucedidos. Enquanto ignorarmos como as leis da natureza funcionam sob a direção suprema de Krishna, nossas atividades continuarão subjugando-nos. Quando compreendermos Krishna perfeitamente, conheceremos automaticamente as leis da natureza e como elas atuam. Os Vaishnavas, os devotos de Vishnu, Krishna, se interessam no fundamento das leis da natureza material. Quando compreendermos Krishna perfeitamente, poderemos compreender que, na verdade, não há energia inferior ou material, mas que tudo é espiritual. Podemos compreender que na plataforma superior, tudo que experimentamos são as ações e as reações de diferentes energias do Senhor Supremo. Quando compreendermos Krishna perfeitamente, então estas distinções de energia superior e inferior desaparecerão. Tudo que se emprega no serviço a Krishna é energia superior. Em última análise, tudo serve a Krishna. E aqueles que são altamente elevados compreendem isto. As literaturas védicas confirmam que o Senhor tem diversas energias. Ainda assim, pessoalmente, o Senhor Supremo não tem nada a fazer. Como é isto? Ele não tem de procurar arduamente a riqueza, pois ele possui toda a riqueza, nem tampouco o conhecimento, pois ele possui todo o conhecimento, nem tampouco o poder, pois ele possui todo o poder, toda a beleza, toda a renúncia, pois todas essas coisas ele possui integralmente. Nem tampouco Krishna dirige diretamente os assuntos universais, pois tem muitos assistentes que podem conduzir os assuntos enquanto ele permanece em sua morada. No Sri Upanishad, no mantra 4, confirma isto, onde se diz: embora permaneça em sua morada, a personalidade de Deus é mais veloz que a mente e pode sobrepujar a todos os que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele. Embora esteja em um lugar, ele controla aqueles que provêem o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Deste modo, Krishna não tem nenhum trabalho a executar. Como a Suprema Personalidade de Deus, ele se ocupa simplesmente em se divertir com as gopis, as vaqueirinhas e sua consorte Radharani. Na verdade, Krishna, como Krishna, não se ocupa em matar demônios. Quando Krishna mata os demônios, ele é conhecido como Vasudeva Krishna e não como o Krishna original. Quando Krishna se expande, ele primeiro se expande como Balarama, depois como Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha e Vasudeva. Como Vasudeva, ele atua em Mathura e Dwaraka, mas em sua forma original como Krishna, ele permanece em Vrindavana. Isto pode parecer confuso. Mesmo um dos maiores ficcionistas bengalis compreendeu mal e pensou que o Krishna de Vrindavana, o Krishna de Dwaraka e o Krishna de Mathura fossem três pessoas diferentes. Mas,
Se conhecermos a natureza das expansões de Krishna, não será difícil compreender isto. Krishna é o mesmo e ele é o único e incomparável, mas ele pode se expandir em bilhões e trilhões de formas. No 10º capítulo do Bhagavad Gita, nos versos 27 e 28, Krishna explica suas diferentes manifestações a Arjuna dessa maneira, dizendo: fica sabendo que dos cavalos eu sou o Uchajrava, que surgiu do oceano, nascido do elixir da imortalidade. Dos elefantes senhoriais, eu sou Airavata, e entre os homens eu sou o monarca. Das armas eu sou o raio, entre as vacas eu sou Surabi, que dá leite em abundância. Dos procriadores eu sou Kandarpa, o deus do amor. E das serpentes eu sou Vasuki, a principal. Mais adiante, o Senhor Krishna enumera as muitas manifestações da criação material e explica como cada uma o representa. Ele termina com uma longa e detalhada descrição destas manifestações, dizendo no capítulo 10, verso 42: mas qual é a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento detalhado? Com uma só fração minha, eu penetro e mantenho este universo inteiro. Deste modo, este mundo material existe com base numa porção plenária de Krishna. Se Krishna não entrasse neste universo, este não poderia existir. De modo semelhante, a menos que a alma espiritual, que é uma parte fragmentária de Krishna, entre neste corpo, este corpo não pode existir. Logo que a alma espiritual sai, imediatamente o corpo se torna inútil. Quando Krishna entra na matéria, a matéria tem valor. Isto se aplica tanto ao minúsculo átomo individual quanto ao grande universo. Uma vez que as manifestações de Krishna são tão grandes, devemos saber que seu prazer é muito maior que o nosso. Temos de tentar compreender o tipo de prazer de que Krishna gosta. Todos sabem que Deus é grande e, a partir disto, podemos concluir que seu gozo também é grande. Swarupa Damodara Goswami escreveu um verso a este respeito que diz que, embora os casos de amor de Radha e Krishna possam parecer casos materiais ordinários, não se trata realmente disso. Radharani é a potência de prazer de Krishna. No Vedanta Sutra, diz-se que a verdade absoluta está sempre desfrutando da potência de prazer. Quando queremos prazer, não podemos tê-los sozinhos. Sentimos prazer na companhia de amigos ou da família. Posso falar sozinho em um quarto, mas se falo em um quarto diante de outras pessoas, o prazer aumenta. Prazer significa que deve haver outras pessoas, e por esse motivo Krishna, a verdade absoluta, que sempre se ocupa em se divertir, converte-se em muitos. Somos partes integrantes de Krishna e fomos criados para dar prazer a Krishna. A potência de prazer principal era Radharani, e assim Radha e Krishna estão sempre juntos. Maya, a potência externa, conduz a energia material, ao passo que o mundo espiritual é conduzido pela potência interna Radharani. Frequentemente oramos a Radharani
porque ela é a potência de prazer de Krishna. A própria palavra Krishna significa todo atrativo. Mas Radharani é tão grande que atrai Krishna. Se Krishna é sempre atrativo para todos e Radharani é atrativa para Krishna, como podemos imaginar a posição de Srimati Radharani? Devemos tentar compreender humildemente e oferecer a ela nossas reverências, dizendo: Radharani, tu és muito querida por Krishna, és a filha do rei Vrishabhanu e a amada de Krishna. Oferecemos-te nossas respeitosas reverências. Radharani é muito querida de Krishna, e se nos aproximarmos de Krishna através da misericórdia de Radharani, poderemos facilmente alcançá-lo. Se Radharani recomenda um devoto, Krishna o aceita imediatamente, por mais tolo que seja. Em consequência disso, descobrimos que os devotos em Vrindavana cantam o nome de Radharani mais frequentemente que o de Krishna. Aonde quer que formos na Índia, encontraremos devotos gritando Jaya Radhe, Jaya Radhe. Devíamos ter mais interesse em adorar Radharani, pois não importa quão caídos sejamos, se de um modo ou de outro pudermos comprazê-la, poderemos muito facilmente compreender Krishna. Se tentarmos compreender Krishna através de processos especulativos, teremos que gastar muitas vidas de especulação. Mas, se adotarmos o serviço devocional e tentarmos simplesmente comprazer a Radharani, então poderemos realizar Krishna facilmente. Radharani é uma devota tão notável que pode nos dar Krishna. Até mesmo Krishna não pode compreender as qualidades de Radharani. Ele não consegue compreendê-la porque ela é muito elevada. Para compreender Radharani, Krishna aceitou realmente a posição dela. Krishna pensou: embora eu seja pleno e completo em todos os aspectos, ainda assim não compreendo Radharani. Por quê? Isto obrigou Krishna a aceitar as propensões de Radharani, e isso explica a sua manifestação como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, mas ele é Krishna aceitando as propensões de Radharani. Radharani está sempre sentindo saudade de Krishna, e do mesmo modo, na posição de Radharani, o Senhor Chaitanya estava sempre sentindo essa saudade. Além disso, aqueles que seguem os ensinamentos do Senhor Chaitanya devem experimentar e saborear os sentimentos de separação e não os de encontro. Os Goswamis, os discípulos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que eram os seres mais perfeitos e altamente elevados, nunca disseram: eu vejo Krishna. Em vez disso, eles choravam constantemente: onde está Radharani? Onde está Lalita? Onde está Vishaka e as outras donzelas de Vrindavana? Em sua fase de amor por Deus, quando viviam em Vrindavana, os Goswamis também chamavam: Radharani, onde estás tu? Onde estão tuas associadas? Onde está tu, ó filho de Nanda Maharaj? Onde estão todos vós? Desse modo, eles buscavam por Krishna e jamais em tempo algum diziam:
A noite passada vi Krishna dançando com as gopis. Um devoto amadurecido não faz tais afirmações, só aquele que subestima as coisas. Algumas pessoas pensam que Radha e Krishna são tão vulgares que podem ser vistos todas as noites. Mas este não é o ensinamento dos Goswamis, que estavam sempre buscando por Krishna, gritando: onde estás tu? Onde estás tu, Radharani? Onde estás tu, Krishna? Perto da colina de Govardhana, às margens do Jamuna. Dessa maneira, por toda a extensão da terra de Vrindavana, os Goswamis choravam e buscavam como loucos Radha e Krishna. Devemos seguir os passos dos Goswamis e buscar Radha e Krishna dessa maneira. Vrindavana está em nossos corações e devemos buscá-lo ali. Este é o processo que Chaitanya Mahaprabhu recomendou, o processo de adorar em separação. Sentindo separação de Krishna, o Senhor Chaitanya se atirava ao mar. Às vezes, ele saía de seu quarto às horas mortas e desaparecia. Ninguém conseguia saber aonde ele tinha ido. Mas durante todo esse tempo, ele buscava Krishna. Deste modo, não é que devamos desfrutar das trocas amorosas de Krishna e Radha como espectadores em uma demonstração esportiva. Devemos sentir separação deles. Quanto mais sentirmos separação, mais devemos compreender que estamos avançando. Não podemos ver Krishna com nossos sentidos materiais, nem tampouco podemos ouvir seu nome. Podemos começar a percebê-lo quando avançamos em serviço devocional. Este serviço devocional começa com a língua e não com as pernas, os ouvidos, os olhos. Deve-se utilizar a língua para cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, e comer Krishna Prasada. Desta maneira, a língua tem função dupla, e se a utilizarmos dessa maneira, realizaremos Krishna. Não podemos ver Krishna com nossos olhos materiais, nem tampouco ouvir sobre ele com nossos ouvidos materiais, nem tocá-lo com nossas mãos. Mas, se ocuparmos nossas línguas em seu serviço, ele se revelará dizendo: aqui estou eu. Esse cantar de Hare Krishna extingue o fogo ardente da natureza material. Este também é o significado da seguinte prece ao mestre espiritual: Sansara Davana Lila Loka Tranaya Karunya Ganaganatam Praptasya Kalyanago Narnavasya Vandeguru Sri Charanravindam. Ó mestre espiritual, recebe as bênçãos do oceano de misericórdia. Assim como a nuvem precipita a água no incêndio da floresta para extingui-lo, da mesma forma, o mestre espiritual extingue o fogo ardente da existência material. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. Muitas vezes se compara este mundo material a um incêndio de floresta, que ocorre automaticamente. Ninguém deseja um incêndio de floresta, mas frequentemente há relâmpagos, descuidos ou fricções, ou seja lá o que for, e o incêndio ocorre imediatamente. De modo semelhante, este mundo material é saturado do fogo ardente de problemas.
Todos devem querer viver pacificamente aqui, mas as situações se sucedem de tal maneira que isto não é possível a ninguém. Lutamos arduamente para ajustar as coisas de muitas maneiras, mas as leis da natureza são tão cruéis e perigosas que, apesar de nossos planos e esperanças, o fogo ardente dos problemas da existência material continua. Neste século, por exemplo, temos tentado extinguir o fogo da guerra, mas não o conseguimos. Houve uma Primeira Guerra Mundial e então se formou a Liga das Nações para tentar prevenir uma segunda. Mas apesar de suas tentativas, a Segunda Guerra ocorreu. Agora construíram as Nações Unidas para tentar acabar com a guerra. Mas a guerra continua em vários lugares do mundo. Ninguém quer uma terceira guerra mundial, mas ela parece iminente. Não adianta enviar um corpo de bombeiros, uns poucos homens com baldes d'água, para extinguir um grande incêndio na floresta. Para se extinguir um incêndio que lavra na floresta, é preciso haver uma grande quantidade de água. Em outras palavras, é preciso haver um arranjo que esteja além do esforço humano. Quando uma nuvem misericordiosa aparece sobre o incêndio na floresta, a nuvem se abre, a chuva cai torrencialmente e de imediato o fogo ardente se extingue. Assim como uma nuvem coleta água do oceano, de modo semelhante o mestre espiritual coleta a água do oceano da misericórdia de Krishna e a despeja sobre o fogo ardente da existência material. Desse modo, aquele que concede ou distribui a chuva misericordiosa de Krishna é denominado o mestre espiritual ou guru. Nas literaturas védicas se diz que para compreender a ciência transcendental da consciência de Krishna, devemos tentar adquirir conhecimento de como extinguir este fogo ardente de problemas. Os cientistas, os filósofos e outros homens instruídos estão tentando duramente extingui-lo, mas parece que suas tentativas têm resultado em bombas cada vez maiores. Os karmis, ou trabalhadores fruitivos, trabalham com toda a energia, dia e noite, para extinguir este fogo, ou para atenuar a condição miserável da existência material à força do árduo trabalho. Os guianes ou filósofos também tentam, mas eles se repugnam e por isso proclamam: este mundo é falso. Pensando isto, eles tentam fundir-se na existência do Supremo para dessa maneira extinguir o fogo. É como a raposa que tenta pegar algumas uvas de uma parreira e quando não consegue diz: afinal, essas uvas estão verdes. Os yogis ou meditadores tentam obter poderes místicos superiores, fazendo-se maiores do que o maior, menor do que o menor, mais leve do que o mais leve e mais pesado que o mais pesado. Mas isso é exatamente como uma brincadeira de crianças. Com qualquer corpo material, seja ele grande ou pequeno, leve ou pesado, os problemas da existência material ainda persistem. Dessa maneira, podemos progredir de um estágio ao outro, vindo do estágio de karmi, ou trabalhador fruitivo, ao estágio de gyani, ou filósofo, ao estágio de yogi, ou meditador. Mas,
De qualquer modo, temos finalmente de chegar à plataforma de Bhakti, ou serviço devocional. Este é o processo evolucionário verdadeiro. O Bhagavad Gita, no capítulo 7, verso 19, indica isso dessa maneira: Bahunam Gyamanante Gnanavam Mam Prapadyate Vasudevaha Sarvaniti Samahatma Sudurlabhaha. Depois de muitos e muitos nascimentos e mortes, aquele que está realmente em conhecimento se rende a mim, Krishna, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. Uma grande alma assim é muito rara. Render-se a Krishna, eis a questão. Este é o objetivo da vida. E os Bhaktas, os homens inteligentes do mundo, dedicam-se a este estágio imediatamente. Por isso, Krishna diz que eles são homens sábios. Se após muitos e muitos nascimentos temos de chegar a este momento de nos render, então por que não fazê-lo imediatamente? Durga supervisiona o fogo ardente da natureza material. Muitas vezes, Durga é retratada com armas em suas mãos. Ela tem 10 mãos e em cada uma segura um tipo de arma diferente. Isto indica que ela rege todas as 10 direções deste universo. Ela maneja as diferentes armas para castigar os demônios. Há um quadro famoso de um demônio lutando com um leão e a deusa Durga está puxando o cabelo do demônio e encostando seu tridente contra o peito dele. Se estudarmos esse quadro, poderemos averiguar que somos o demônio e que o tridente são as 3 classes de misérias da existência material, das quais estamos sempre sofrendo. Algumas misérias são infligidas por outras entidades vivas, algumas por calamidades naturais e algumas pela própria mente e pelo corpo. De um modo ou de outro, estamos sempre lutando contra estes 3 tipos de misérias. Ninguém na criação material pode dizer que está livre delas. O tridente desta natureza material é dirigido contra o peito de todos. E por causa disso, dentro deste mundo material, a felicidade pura não é possível. Podemos tentar satisfazer a Mãe Durga adorando-a ou dando-lhe algum suborno, mas Durga não se deixa subornar tão facilmente. Por conseguinte, devemos saber que a meta de nossa vida deve ser compreender a suprema personalidade de Deus. Podemos fazer todos os arranjos, social, político, filosófico ou religioso, mas a meta deve ser aproximar-se da pessoa suprema. Nos Vedas se afirma que as pessoas eruditas avançadas, os semideuses da criação, fixam sua visão simplesmente nos pés de lótus de Krishna. Na civilização humana, o objetivo deveria ser o mesmo. Sem fixar a visão nos pés de lótus de Krishna, todos os esforços religiosos, sociais ou políticos não terão efeito. Enquanto nossos desejos estiverem ancorados no mundo material, não poderemos progredir. Há uma história a este respeito de um grupo que ia a uma festa de noivado e que tinha de ir à casa da noiva rio abaixo. Eles determinaram que participariam ou que partiriam à noite de barco e chegariam ao destino de manhã cedo.
De tal modo, à noite, após a ceia, o alegre grupo embarcou no bote. Todos se acomodaram confortavelmente e ordenaram que o barqueiro partisse. Uma vez que todos os membros do grupo estavam sentados confortavelmente e a brisa ribeirinha era muito agradável, eles dormiram profundamente aquela noite. De manhã, eles se levantaram cedo e, para seu espanto, viram que o bote não se movera nem 1 centímetro em direção ao destino, muito embora o barqueiro tivesse remado vigorosamente durante toda a noite. Finalmente, depois de investigar, eles descobriram que, apesar de o barqueiro ter remado, o bote não se movera porque eles tinham deixado de levantar a âncora. Assim, eles perderam a cerimônia de casamento por causa de um erro tolo. Por conseguinte, nossa civilização atual é uma civilização equivocada, porque os líderes falsos se esquecem de levantar a âncora do apego. Em vez disso, a âncora está se cravando cada vez mais firmemente, porque eles estruturam a ordem social com base no gozo dos sentidos. O Bhagavad Gita, no capítulo 16, verso 10 e 11, descreve esta organização social e política para o gozo dos sentidos, mantida por diversos planos e projetos da seguinte maneira. Krishna diz: os homens demoníacos, refugiando-se na luxúria insaciável, no orgulho e no falso prestígio, e encontrando-se assim iludidos, estão sempre entregues a trabalhos sujos, atraídos pelo que não é permanente. Eles acreditam que satisfazer os sentidos até o fim da vida é a necessidade primordial da civilização humana. Desse modo, não há fim para a sua ansiedade. Todos os líderes, assim como o barqueiro, estão iludidos. Eles nos desencaminham, fazendo-nos aceitar algum benefício temporário. Mas por quanto tempo vigorarão seus planos e projetos? Se eles persistem até morrer de ataque cardíaco ou assassinados, então outra pessoa como eles vai tomar o seu lugar. Até mesmo os assim chamados filósofos da sociedade moderna estão cativados pelo nome e pela glória materiais, e por isso não guiam a população em geral na direção apropriada. Assim, com o objetivo do gozo dos sentidos, a âncora da vida permanece profundamente fixa nas águas da necessidade, e nossa assim chamada civilização apodrece num charco estagnado. Visto que não mudamos de posição, ficamos sempre no mesmo porto de vida problemática. Todos os projetos não passam de papéis sem valor, em face da guerra, da fome, dos terremotos e de outras calamidades. Todas essas calamidades são avisos de Mãe Durga, e com eles ela confirma sua superioridade eterna sobre os iludidos fazedores de planos. Os diferentes pesos na âncora que nos mantêm encalhados na vida material são nossos apegos ao corpo material, devido à nossa ignorância dos fatos espirituais, nosso apego aos parentes devido às relações corpóreas, nosso apego à nossa terra natal e às nossas posses materiais, nosso apego à ciência material
e nosso apego às formas religiosas e rituais sem conhecer o seu verdadeiro objetivo. Tudo isto ancora o barco do corpo humano no universo material. Usando o exemplo de uma figueira de Bengala fortemente enraizada, Sri Krishna nos aconselha no Bhagavad Gita, no capítulo 15, verso 3, 4, como escapar de uma vez por todas deste apego. Krishna diz: não se pode perceber a forma verdadeira desta árvore neste mundo. Ninguém pode entender onde ela termina, onde ela começa ou onde está a sua raiz. Mas com determinação deve-se derrubar esta árvore com a arma do desapego. Fazendo isso, deve-se buscar este lugar ao qual, tendo-se chegado uma vez, nunca se retorna, e ali render-se a esta suprema personalidade de Deus, a partir de quem tudo começa e em quem tudo permanece, desde tempos imemoriais. A personalidade de Deus, que é plenamente cônscio de tudo que existe em sua criação, informa-nos para nosso próprio benefício que precisamos desejar livrar-nos desta existência material. Precisamos desapegar-nos de todas as coisas materiais para tirar o melhor partido de qualquer má situação. Devemos espiritualizar em 100% nossa existência material através da associação constante com a mensagem de Krishna, com seus devotos e seus nomes. Portanto, todos que se ocupam ordinariamente em assuntos materiais podem obter o benefício mais elevado deste movimento para a consciência de Krishna. Todos os tipos de esforços espirituais estão mais ou menos impregnados de contaminação material. No entanto, o serviço devocional puro é transcendental a toda contaminação. Não necessitamos adotar artificialmente os princípios do materialismo. Necessitamos unicamente fixar nossas mentes nos pés de lótus do Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada, Hari Bol.